Fala, galera ligada em mais um Resenha Bros, começando mais um programa aqui com o Brunão. Como é que você tá, Bruno? Aoba, Pedrão. Saudações à comunidade Nintendo. Beleza? Tudo tranquilo. Nessa semana foi agitada, hein, Brunão? Vai ter assunto hoje. Essa semana foi uma semana de Nintendo Direct, né? Foi o Nintendo Direct do dia 23 de setembro de 2021. Como é de costume, a Nintendo fez um Direct em setembro, tava todo mundo ansiosamente aguardando. E o vídeo foi longo, tem muita coisa para a gente falar sobre esses anúncios. Então, vamos começar aqui de maneira cronológica em relação ao que aconteceu no vídeo, né, Brunão? Aí a gente já vai falando tudo o que aconteceu, porque isso foi o maior Isso, a gente vai assunto. seguir a ordem dos tópicos que foram apresentados no vídeo. Bom, o primeiro anúncio desse Nintendo Direct, que já abriu a apresentação, foi um DLC do jogo Monster Hunter Rise, né? E o DLC chama Sunbreak. Então, eles nem titularam lá Monster Hunter Rise Sunbreak. E no trailer, foi um trailer só de cutscene, né? Não teve gameplay exatamente. Mas a gente viu no trailer o Rathalos, né? O monstro, sendo abocanhado por um dragão. Né? Um trailer meio dark aí, né? Um aspecto meio medieval, né, Brunão? Esse trailer ele me lembrou uma passagem do The Witcher 2, no final, mais ou menos no final do jogo, assim, tem uma passagem com um dragão que achei até parecido. Apesar de um jogo não ter nada a ver com um com o outro, né? Mas tem bem esse tema mesmo, você tem razão, né? Medieval, de fantasia e tal. Sim. E por enquanto a gente não tem preço, mas o lançamento foi anunciado que vai ser no verão dos norte-americanos. Então, pra gente é inverno de 2022, né? Ali junho, julho, provavelmente, sem data mais exata sendo anunciada. E esse é um jogo grande para começar apesar de não ser um jogo, né? O DLC do jogo, mas eu achei que foi uma apresentação boa para iniciar, porque o Monster Hunter, Brunão, não sei se você lembra, quando a gente estava fazendo aquele episódio falando sobre as vendas dos jogos de Nintendo Switch, ele é o primeiro jogo que não é um IP da Nintendo em número de vendas no Nintendo Switch. Ele vendeu, acho que... Não lembrava desse ponto, bem interessante. 7 milhões de vendas. Então, é um jogo muito relevante para o Nintendo Switch em si. Podemos passar para o próximo, que foi o Mario Party Superstars. Então, ele já foi anunciado na E3, com estreia para o dia 29 de outubro desse ano, 2021. A Daisy foi confirmada como personagem. E 3 novos boards, né, 3 novos tabuleiros foram anunciados. Woody Woods, que vem do Mario Party 3. Yoshi's Tropical Island, do Mario Party 1. Horrorland, do Mario Party 2. E também tem novos modos de jogo. Você consegue jogar minigames separadamente, né? Uhum. Inclusive em modo individual, né? Você contra os seus... as pessoas estão no multiplayer com você, tanto quanto modo cooperativo, né? Em dupla, né? E já tinha, né? Sempre teve no Mario Party, você sempre teve a opção de jogar os minigames separadamente. O que muda exatamente nesse jogo é que são como campanhas de minigame, né? Então é como se fosse um modo de jogar vários minigames em sequência. Porque antigamente era só assim, os minigames jogados lá, você joga e acabou, sabe? Joga um e volta para o menu para você selecionar outro. E acho que essa que é a grande novidade nesse Mario Party em si. Pra você ver quanto tempo que eu tava afastado do Mario Party, né? Eu achava que isso era novidade, você poder jogar minigames sozinhos, assim, não, isoladamente. já tinha. Não, isso teve sempre, eu acho, só jogar os minigames, mas agora, nesse modo campanha, não tinha. Ah, entendi. Exatamente. E daí teve... Eles não anunciaram, assim, de forma oficial, a Daisy apareceu, mas mostraram nas imagens. Tinha a Daisy, tinha a Bird, tinha a Rosalina. Acho que nem todos esses personagens tinham sido anunciados. Então, para quem... o pessoal que fica pegando as pistas, sabe, dos trailers que vão passando, agora é oficial, né? Ela apareceu no trailer. Na sequência, Brunão, teve um jogo chamado Voice of the Cards, The Isle of Dragon Roars, que é um RPG de cartas da Square Enix.
Então, tudo nesse jogo são cartas. Os personagens são cartas, os locais são feitos de cartas. Inclusive, quando mostra o gameplay, parece uma mesa vista de cima com um monte de carta. É bem engraçado até. Sim, esse foi um dos jogos inusitados, eu achei, né? Bem criativo, para quem curte esse tipo de jogo de RPG. Não é muito a minha, mas, enfim, tá aí o jogo. E é um jogo inédito, né, da Square Enix, e vai ser lançado no dia 28 de outubro. Então, mais um jogo chegando para outubro. Aliás, já adianta aqui que o próximo episódio de Resenha Bros a gente vai falar dos jogos que vão ser lançados em outubro, porque outubro tem muito jogo. Vocês viram aí, Mario Party, Metroid Dread, esse jogo da Square Enix, então, e tem vários outros. Então a gente já adianta aqui que o mês de outubro tá insano. É um mês movimentado. É um mês que, claro, que antecede, entre aspas, o Natal, né? Um mês ali, um pouco antes do Natal, já para aquecendo as vendas de Natal, né? Nintendo não é boba nem nada. O próximo item é um jogo que já existe há alguns anos em outras plataformas, né? No PC ele foi lançado em outubro de 2019 e ele vai chegar no Switch no dia 12 de outubro, na eShop, que é o Disco Elysium The Final Cut. É um RPG investigativo que foi muito aclamado, né? Uma crítica muito positiva. Então esse é um jogo que ficará disponível no Switch também. Quando que chega, Brunão? Dia 12 de outubro. Outubro. É o Mais mês um. sagrado aí. Vocês estão vendo. E a versão física vai ser lançada no ano que vem, 2022, desse game. Na sequência, foi apresentado mais um DLC grande, né, desse de um IP da Nintendo, que é o Hyrule Warriors Age of Calamity. Então, na verdade, a gente já tinha o conhecimento de que ia ter esse DLC, né, foram 2 DLCs até agora desse jogo. Essa segunda parte que foi anunciada faz parte do segundo, e o que a gente ficou sabendo é o conteúdo dele mesmo. Então, a gente viu que vão ter novos personagens para você lutar, ataques novos também para os personagens que já existiam, novas áreas para explorar e também mais conteúdo da narrativa, já que um dos grandes pontos de venda, vamos dizer assim, desse jogo é o fato dele ser um prequel do Breath of the Wild, no sentido de história. E esse DLC vai estar disponível a partir do dia 29 de outubro, Brunão. É, muita coisa. Outubrão tá podendo. Só uma coisa que eu achei curiosa, assim, nesse trailer do Hyrule Warriors é a quantidade de falas, né, que eles colocaram, muito diálogo, assim, no vídeo. Porque realmente, eu joguei o demo desse jogo, eu não peguei, mas eu joguei a demo dele, e eles têm um enfoque bem grande nos diálogos. Como eu disse, acho que foi até uma maneira deles tentarem vender o jogo, porque como o Breath of the Wild foi um jogo que fez muito sucesso, eles fizeram esse jogo, já tinha tido, né, outro Hyrule Warriors, mas não com um tema específico baseado em um jogo, que esse aí é o que no caso é o Breath of the Wild. Então eles fizeram isso, acho que até para instigar muita gente que jogou o Breath of the Wild, jogar esse jogo para conhecer mais da história que se passou antes, né, da narrativa. E o próximo jogo é um dos jogos engraçados, né, que falaram no Direct, que é o Chocobo Grand Prix, né? É isso? Acho que é. Isso, GP de Grand Prix, é isso. Parece desculpa, mas parece uma cópia do Mario Kart, como se fosse o Mario Kart da promoção, sabe? Exatamente. É o melhor jeito de explicar, né? O gráfico dele é meio grosseiro, assim, mas... não é tão As ideias ruim. são muito parecidas com o Mario Kart, de lançar itens no meio da corrida, né? Uhum. Também os personagens do jogo são personagens... O Chocobo é um dos personagens do Final Fantasy, né? Então tem o Chocobo, tem também Gilgamesh, Black Mage e outros personagens da série aí do Final Fantasy. Sempre quando fazem um jogo assim de kart, é sempre assim. Eu comentei isso com o Brunão. Tem o Mario Kart e aí tem esses genéricos. Aí esses genéricos sempre são ou o kart do Crash, ou nesse caso dos personagens do Final Fantasy, ou do Garfield. Então eles sempre pegam um personagem famoso, ou da Nickelodeon, tem o da Nickelodeon também. Eles pegam esses personagens famosos conhecidos, né? E de desenhos, esse tipo de coisa, para vender o jogo, para ficar mais
ficar um pouco menos genérico, assim, vamos dizer. Um que é um bem antigo já, que eu até comentei com você outro dia, Pedrão, é o do Diddy Kong, né? Qual era o título dele mesmo? Você lembra? Diddy Que tinha Kong no... Racing. Isso, que tinha no 64, que você É. corria até com um avião, com um hovercraft. Mas esse Aquele era era bom, diferente. esse era bom pra caramba, não era um jogo... Porque esses outros, os karts que existem hoje em dia são mais, que nem você falou, não são tão bons, alguns são um pouco melhores, claro, mas é que o Mario Kart virou um negócio muito acima, né? Porque praticamente não tem um que concorra diretamente, porque é muito bem feito, né? Os jogos do Mario Kart são muito bons. Uma coisa que eu achei interessante nesse Chocobo Grand Prix é que cada personagem tem uma habilidade exclusiva para utilizar durante a corrida. Aí seria um ponto diferente, eu acho, do Mario Kart. Exatamente, eu gostei também disso. É interessante, né? Traz aí uma mecânica nova pro jogo. Até que os gráficos eu até que não achei tão ruim, Bruno. Eu acho que, na verdade, as pistas são meio esquisitas, assim, não parecem tão interessantes, não dá tanta vontade de jogar. Pode ser. Lembrando também que essa footage, né, esses trechos que eles mostram no Direct não necessariamente tem a qualidade final, né, do jogo. Exatamente. Muitas vezes aparece uma letrinha miúda ali no rodapé dizendo que a imagem do trecho não necessariamente reflete a imagem do produto final. Uhum. E só para não deixar passar, esse jogo chega em 2022, sem data exata por enquanto, mas chega no ano que vem. E na sequência, Brunão, o que teve? Bom, aí a transmissão parou um pouco de falar sobre os lançamentos e mudou de tópico para o Smash Bros. Ultimate, né? Porque falta ainda um personagem de DLC ser apresentado, que será o último, mas nesse Direct ainda não revelaram quem que será, só disseram que vai ter um Sakurai Presents, que é aquela tradicional transmissão que o Sakurai joga, né, com o personagem, explica um pouco dos golpes, e pelo jeito a gente só vai saber quem é nessa próxima transmissão, que vai ser no dia 5 de outubro. Exatamente. Então, na verdade, esse Direct foi só para anunciar a próxima transmissão, que é dedicada só ao lançamento desse personagem de DLC. Isso foi a apresentação do Direct falando de outra apresentação. Sim. Né, no caso. Eu tinha esperança, não sei se talvez pudessem pelo menos dizer quem que era já, né? Mas vai ficar tudo para a mesma ocasião. Mas vai ficar para um evento especial. Isso mostra que vão dar um enfoque mais especial pro personagem. Eles criaram até um hype agora, né? Porque fazer um Direct só para isso, né? Espero que seja. Até porque vai ser o último DLC, né? Uhum. É o último personagem do último DLC, né? Então, exatamente. A expectativa é grande aí. Muita gente quer o Crash Bandicoot. Não sei se vai ser, mas vamos ver. Quem sabe? Na sequência, Brunão, acho que foi talvez assim, eu até coloquei aqui, né, quando eu conversei com você, coloquei no roteiro, que para mim foi uma das grandes revelações dessa... Concordo, um dos grandes lançamentos aí que a gente vai ter no que vem. Né? Que é o jogo do Kirby and the Forgotten Land, que é um jogo 3D do Kirby, né? Fazia muito tempo que não tinha um jogo em 3D do Kirby. Open World também. Open World e platform, né? Estilo Super Mario mesmo, esses jogos que a gente tem, né? De Super Mario Odyssey, Super Mario Bowser's Fury também. Eu até comentei com o Brunão que eu achei que esse jogo me lembrou em alguns aspectos do Bowser's Fury, porque o Bowser's Fury é o primeiro jogo de Mario que a gente pode chamar assim de mundo aberto, né? Porque a gente tem os outros jogos do Mario, que nem o Odyssey e tal, mas você tem as fases separadas, você viaja entre os mundos ali. São abertos, mas é tipo um sandbox, né? E nesse caso parece que é tudo conectado mesmo, pelo que a gente viu pelo trailer, né? E eu achei muito maneiro, Brunão. O que você achou? Eu gostei muito também da ambientação que eles escolheram, que é uma cidade abandonada, que ela parece que foi tomada pela selva. Achei bem interessante. Exatamente. Tem tipo um shopping abandonado, né? Cheio de... Isso, uma escada rolante parada, assim. Achei bem engraçado. Um parque de diversões também. Muito, muito legal mesmo. E aí a gente viu um pouco do gameplay, né? Do Kirby fazendo aquele tradicional power-up dele, que ele engole os personagens e adquire os power-ups. Então a gente viu ele, por exemplo, se tornando uma bola de espinho, né? Que nem um porco-espinho, também cuspindo fogo,
com a espada e o capuz, estilo Link do Zelda. E, cara, achei bem maneiro, bem bonitinho e parece ser um jogo bem divertido. Fiquei com bastante vontade de jogar esse jogo pelo trailer. Parece também que o level design é bom, que você percebe no vídeo que tem horas que o movimento é muito horizontal, mas outras horas é mais vertical, você está escalando algum prédio, alguma estrutura. Então acho que realmente vai ficar bem parecido com a mecânica dos jogos recentes do Mario, né? Exato, mas assim, eu acho que ainda assim tem um pouco tem as características principais do Kirby para se diferenciar também, para não ficar uma coisa muito igual, né? A questão de você copiar, né, os inimigos. Mostrou um pouco também do que parecia um trecho de um boss fight, né, contra um gorila gigante com cabelo moicano. Bem engraçado, assim, o design do personagem. Exatamente. E esse jogo, o lançamento vai ser em 2022, que eles falaram no nosso outono aqui do Brasil, né? No Spring lá dos Estados Unidos. Então, ali, antes do meio do ano, né? Já vai ser lançado. Ninguém conhecia, né? Jogo novo, inédito, não tinha sido apresentado. Nintendo continua com essa estratégia de apresentar o jogo e lançar relativamente pouco tempo depois, né? Com alguns jogos. Você tem jogado recentemente algum título do Kirby, Pedro? Eu, sinceramente, acho que o último que eu joguei, provavelmente peguei até emprestado de alguém, era um de corrida, Kirby Air Ride. Nem lembro pra qual console que era. Então, eu não joguei também. Eu acho que, assim, é que os jogos do Kirby eram todos 2D platform. Eu nunca vi, assim, um review falando que o jogo era muito bom, tinha que pegar. E aí eu já jogo vários outros platforms 2D, então acabava que eu não pegava por esse motivo. Um que me chamou bastante atenção recentemente, eu acabei não pegando, mas eu queria jogar pelo menos uma vez, como se fosse um Smash, que tem vários Kirbys, assim, como se fosse uma cópia, não é cópia do Smash, que é da Nintendo também, né, mas é uma alternativa ao Smash, assim, com vários personagens de Kirby. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso. Mas faz algum tempo já, né? Já faz... Não é recente. Faz uns 2 anos, acho, que eles lançaram. Mas eu fiquei muito animado pra esse jogo. Vou pegar com certeza. É que nem aquela história do Pokémon, que a gente tava falando. Vai ser uma boa oportunidade pra retomar essa franquia, eu acho. Essa franquia, exatamente. Bom, e aí o próximo tópico foi bem parecido com o que aconteceu com o tópico do DLC do Smash Bros, que foi um anúncio de que em outubro também vai ter um Animal Crossing Direct para apresentar novidades específicas desse jogo. Em outubro a gente não sabe a data ainda, mas mesmo esquema. Também não deram detalhes de qual é o conteúdo da apresentação exatamente. Exato, a gente não sabe se vai ser DLC ou se é atualização pro New Horizons, mas, enfim. Na verdade diz só que é novo conteúdo gratuito disponível. Fala que é gratuito, então não vai ser DLC, realmente. Achei que tinha essa dúvida no ar, mas realmente já tá esclarecida. Mas vamos ver, porque o Animal Crossing, ele se atualiza bastante, né? Então, o pessoal que joga e gosta desse aspecto. Na sequência, foi apresentada uma atualização gratuita para o Mario Golf Super Rush, que foi lançado aí na metade desse ano. Então agora vão ter como novidades 2 novos personagens para você jogar, o Koopa Troopa e o... como que chamou outro? O Ninja, né? O Ninja, isso. O Koopa Troopa, claro, mais famoso, mais tradicional, mas o Ninja foi uma novidade mais menos esperada, vamos dizer assim. E além disso, também apresentaram 2 novos campos de golfe para você jogar. Um que vai ser tema de gelo, de neve, e o outro de deserto. Então aí algumas novidades para o Mario Golf Super Rush. E essa atualização já está disponível, na verdade. Eu só não joguei porque eu não peguei o jogo. Mas se você eu gostava bastante do Mario Golf do GameCube. Não sei se você jogou também, Pedrão. Eu não cheguei a jogar, mas o Fefeu também joga bastante, nosso amigo. Ele falou que ele gostava muito. Eu gostava. Eu fiquei curioso com essas cenas que passaram no trailer, dos personagens correndo no gramado. Eles anunciaram isso quando... Eu não lembro de ter isso antigamente. Essa é
a mecânica desse jogo especificamente, a novidade para esse jogo, que é o tal do Super Rush, que tem um modo de jogo que é quem consegue completar primeiro, sabe? Chegar no buraco primeiro. Então você... Agora o nome tá fazendo sentido. Sim, exatamente. Por isso que é Super Rush. Daí, por isso tem essa mecânica. E aí tem aquele estilo, né, de jogos de Mario de esportes, assim, que cada um tem a sua habilidade, né? Sim, sim. E aí você usa o power-up ali no momento certo e tal. E, enfim, eles estão com essa coisa agora, a Nintendo tá com essa coisa de lançar o jogo e, tipo, esse jogo foi lançado nesse ano, em julho, se eu não me engano. A gente tá em setembro. Poucos meses depois ela lança uma atualização gratuita para esse mesmo jogo. Eu acho que é até uma estratégia para você poder falar do jogo de novo. E se tem alguém que não pegou o jogo, tipo, mais uma chance, tal, você dá mais um motivo para as pessoas falarem do jogo, né? Mais uma vez, para ele ficar na boca do povo. Né? E aí a galera... Boa. O próximo tópico foi o Disney Magical World 2, Enchanted Edition. É um jogo original do 3DS, lançado em 2015, e só agora chega ao Switch. Essa edição já possui todos os DLCs do jogo original, e o lançamento é previsto próximo do Natal desse ano. Eu, olhando o trailer, assim, eu achei realmente... dá para perceber que é uma coisa antiga, o gráfico é bem ultrapassado, mostra umas cenas dos personagens da Disney dançando, e eles são muito geométricos, muito quadriculados, eu achei. As Parece mesmo... são meio duras também, né? Parece realmente um jogo mais antigo. Parece que ele foi tirado do DS, mesmo, do DS, em vários aspectos. Eu achei esquisito esses personagens que são bem parecidos com os Mis, que acho que é pra você criar o seu avatar, porque ele é tipo um Mi, só que ele é meio feio, é meio esquisito. É o Mi da promoção. Exatamente. É o Mi 50% off. Se tivesse um Mi no Chocobo, seria assim também. Exatamente, ia ser exatamente assim. E cara, na sequência, já emendando, foi esse jogo da Disney, e aí em seguida foi o Star Wars Knights of the Old Republic, que também é uma IP da Disney. Então, esse jogo é um jogo de 2003, né, muito antigo, da época foi lançado para o PC e para Xbox, para o primeiro Xbox, e agora ele chega ao Switch no dia 11 de novembro. Só que é o mesmo jogo, basicamente. Então, aquele mesmo gráfico, daquela mesma época, também bem datado já. Agora, o que me chamou a atenção é que, tipo, os dois jogos da Disney que foram apresentados em sequência ficou com cara de que foi um negócio meio... vamos dizer assim, que eles não tomaram tanto cuidado para fazer uma coisa nova. Foi uma coisa meio assim, no bom português, pareceu bem porco mesmo, né? Pareceu porco, assim, um jeito bem fácil só de ganhar dinheiro, sabe? Vamos colocar um jogo aí que tem o nome da Disney, tem os personagens da Disney, o Star Wars, que também vende bastante, e só para lançar um jogo, mas o jogo em si é o mesmo jogo, são os mesmos jogos, sabe? Lançados de novo, então ficou meio um cara de que, sabe? Poderiam se dedicar eu fiquei com essa mais. sensação também, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre essas reflexões. Exatamente, a gente vai falar sobre isso. O próximo tópico, na verdade, é referente a dois títulos, né? O Dying Light 2 Stay Human e o Dying Light Platinum Edition. Então, o Stay Human é um lançamento, um jogo inédito, né? Ele está previsto para o dia 4 de fevereiro de 2022. A estreia vai acontecer ao mesmo tempo no Switch, no PC e nos demais consoles. E, por outro lado, o Platinum Edition é um bundle, né, uma coleção com todos os DLCs do Dying Light 1, que é um jogo de 2015. Esse jogo é um jogo de mundo aberto, né? E o que acho que é importante a gente notar é que o Dying Light 2, que é o jogo que ainda tá para lançar em todas as plataformas, não só para o Switch, mas para PlayStation, Xbox e tal, é um jogo inédito, então ele tem gráficos da nova geração. E aí ele só tá no Switch porque ele vai vir pela versão cloud.
Então, é aquele jogo que você só joga conectado na internet, ele roda, né, em algum processador que não é exatamente o Switch. Senão ele não poderia ter vindo para o Switch, né, com esses gráficos. Interessante. E já teve isso com alguns outros jogos, né? Nintendo começou fazendo isso com aquele jogo Hitman, né? É Hitman que chama? É. Que você... Sabe, Brunão? Que você é um Sim, assassino, conheço esse né? título. Sim. E, enfim, daí... Então, eles anunciaram, né, o lançamento do 2, junto com as outras plataformas, e como o 1 nunca tinha sido lançado para a plataforma da Nintendo, eles lançaram essa edição aí, Platinum. Né? Já inclui tudo. Exatamente. Aí na sequência o jogo apresentado foi o Triangle Strategy, que antes ele tava Triangle Strategy Project, da última vez que a gente tinha ouvido falar desse jogo num Direct, ele ainda não tinha o nome definido e agora já está definido, que é aquele jogo que é como se fosse o sucessor espiritual do Octopath Traveler. Tem exatamente os mesmos, basicamente, né, o mesmo gráfico, e também é desenvolvido pela Square Enix é desenvolvedora. Então, é um jogo de tática, né? Um RPG tático. E o legal que eu achei dessa apresentação, eles falaram um pouquinho mais do jogo, mas eles falaram que os desenvolvedores, eles ajustaram o jogo de acordo com o feedback que os usuários deram num demo que foi lançado no começo desse ano. Então, durante a apresentação, eles falaram que algumas coisas foram melhoradas. Por exemplo, a questão de você poder mudar a câmera, que os usuários tinham pedido e tal. Achei legal isso. Você poder reler diálogos anteriores também. Uhum. Vários aspectos. Legal que a empresa se preocupa, né? A desenvolvedora se preocupa com esse tipo de coisa. Tipo, é totalmente o contrário. Você fica com uma impressão totalmente contrária vendo um trailer de jogo assim, que eles que a gente acabou de ver da Disney, que a gente falou. Da Disney e Star Wars. Eles, né, tipo, estão mó preocupados como que o usuário vai receber e tal. Isso da Disney foi tipo, vou lançar um jogo antigo aí e é isso. Esse jogo ele tem um gráfico bem peculiar em 2D com os golpes, algumas animações em 3D. Achei bem diferente. E ele será lançado no dia 4 de março de 2022. Exatamente. Exclusivo no Switch. Uhum. Na sequência, Brunão, eles falaram sobre Metroid Dread. Sim, eu acho que não teve muitas novidades em relação ao trailer anterior, né? Acho que repetiram algumas cenas ali contra os robôs EMMI, mostrou também alguns golpes, né? Mísseis, algumas cenas contra o que parecem ser bosses. Também não sei se poderiam falar mais coisa, considerando que já está tão próximo, né, do lançamento. A Nintendo já deu muita informação sobre esse jogo, né? Então, verdade seja dita, nem precisava falar muito mais. Eles fizeram mais acho que foi mais para um lembrete, assim, para você lembrar que tá chegando próximo, né? Exatamente, porque, aliás, em outubro também lança o Nintendo Switch OLED e no mesmo dia lança o Metroid Dread, que vai ser o grande título para tentar, né, vender o console novo. Então, exatamente o que você falou, foi um lembrete. Para não dizer assim... Mas é legal que passou um tempo considerável mostrando gameplay, isso que eu achei bacana também. Vai que alguém não viu os trailers separadamente e já teve um bom resumo aí no Direct. Exatamente, para quem não tá acompanhando de perto que nem a gente, né, todos os trailers, aí eles já fizeram meio que um compilado de tudo aquilo que eles tinham falado nesses últimos trailers. E para não dizer assim que não teve nada de informação nova, eles falaram o nome de alguns locais novos, né, onde vai se passar o jogo. Então eles deram um pouquinho mais de informação, vamos dizer. Mas no geral foi a mesma, aquilo que a gente já tinha visto, mesmo um pouquinho da história, um pouquinho de gameplay. Agora é só... Nintendo nem precisa falar mais nada, é só esperar que nós compramos. Só give me, né, como que é? Give me the money, que eles falam. take my money, né? Tipo, pega o dinheiro, pega o dinheiro. Bom, Brunão, próximo assunto quente, hein, também. O assunto da nova assinatura do Nintendo Switch Online. Como é que é isso? Isso vai funcionar da seguinte maneira.
eles vão lançar uma assinatura premium, que você paga um determinado valor a mais, que ainda não sabemos, para você acessar jogos do Nintendo 64 e do Sega Genesis, inclusive com a possibilidade de jogar eles online. Então, uma novidade importante aí para nós. Exatamente. E aí foram apresentados também, né, alguns jogos que vão ser lançados logo de cara. Então, Ocarina of Time, Mario 64, Yoshi Story, Dr. Mario, né, esses títulos de 64, também Star Fox 64. Paper Mario. Paper Mario. O Paper Mario acho que vai ser depois. Ele veio numa lista de que... não, ele vai ser lançado, mas acho que não na primeira, inicial. Entendi. Não de primeira. Mario Tennis, você lembra? Ele vai chegar na primeira? Mario Tennis já vai ser lançado de prima. E aí, a grande questão é que eu não sabia, eles tinha tido esse rumor, a gente tinha comentado, né? Modéstia à parte, a gente já tinha falado no episódio passado que isso podia acontecer. Mas acho que uma das coisas que eu não tinha, para mim não estava muito claro, e para mim foi uma das coisas mais legais, é que esses jogos que você tem multiplayer vai poder ser jogado online. Então, por exemplo, o Mario Kart 64, que é um jogo que dá para você jogar entre 4 pessoas online. Entre 4 pessoas, agora vai dar para jogar online. Então, por mais que você já várias vezes já pode ter jogado o Super Mario 64, né, no Nintendo 64, no Wii, que dava para jogar pelo Virtual Console, mas no Wii, por exemplo, era só single player ou local multiplayer, né? E agora você vai ter a opção de jogar online esses jogos que nunca foram online. Queria até uma... lá no episódio anterior eu critiquei um pouco esse rumor, mas eu não tinha imaginado que poderiam fazer isso. Você poder jogar esses jogos antigos em multiplayer online é uma vantagem bem grande em relação ao que você podia fazer comprando no Virtual Console. É uma experiência nova mesmo, né? Que você nunca tinha tido com esses jogos. E até cria uma curiosidade na minha cabeça de como que vai ser isso na questão do menu também. Será que vai ter um menu separado e tal? Porque é uma coisa que não existia, né? Nesses jogos não foram feitos pensado nisso. Não existia nessa época. Jogar... É bem curioso como que eles vão fazer. Exato. E essa apresentação dos jogos de Sega Genesis foi bem... essa ninguém não tinha tido nenhum rumor, né, até onde eu sei. Ninguém sabia, foi bem inesperada. E são vários jogos, inclusive jogos do Sonic. Então, para quem gosta desses jogos, foi uma novidade bem grande. E, bom, ainda não foi anunciado, como o Brunão disse, a gente ainda não sabe quando exatamente vai ser lançado. A gente sabe que vai ser em outubro, mas não sabe ainda o dia, para variar, mais um que em outubro, né, Bruno? Mais uma novidade para esse mês. Novidade. Daí foi apresentado, claro, que quem já tem o Nintendo Switch Online vai ter lá uma opção para você fazer o upgrade, né, para não precisar, sei lá, cancelar um plano e começar outro. Mas algumas coisas me chamaram muita atenção nessa apresentação, Bruno. Claro, a gente pode falar do que a gente acha de bom ou de ruim dessa novidade, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que a Nintendo pegou jogos que não são IPs dela. Então, por exemplo, o Banjo-Kazooie foi apresentado como um dos jogos que vai ter no futuro do Nintendo 64. O Banjo-Kazooie é um jogo da Rare. E a Rare não é um IP da Nintendo. Então, a Nintendo, nos bastidores, deve ter tido lá toda uma negociação para conseguir trazer esse jogo. E a mesma coisa acontece para os jogos de Sega Genesis, que eu não conheço tanto do Sega Genesis, mas eu estava lendo sobre hoje. Um cara falando que ele é bem youtuber famoso, o RGT. E ele estava falando que ele gosta muito de jogos de Sega Genesis e tem jogos, por exemplo, da Capcom, que foram incluídos na biblioteca. Então... Eu achei muito curioso que, pelo menos nesse primeiro momento, eles vão lançar mais jogos do Sega Genesis do que do Nintendo 64. São aqui 14 títulos do Sega, né? Uhum. E 9 do Contra Nintendo 9 64. do Nintendo 64. Assim, claro que Nintendo 64 eles já anunciaram os outros que também vão vir, que não em outubro, provavelmente, quando for lançado, mas aí não sei quanto tempo vai demorar para os outros. E é provável que... Eu tava pensando também, Bruno, por exemplo, é estranho não ter um jogo de Mario Party nessa coletânea. Agora, eu acho que... Aí é a minha opinião, que, por exemplo, a Nintendo
ela não fez isso justamente para não ofuscar um pouco a estreia do Mario Party Superstars, que é agora em outubro. Faz sentido, é verdade. A Nintendo costuma fazer isso. Então, até também, quando eu tava pensando sobre o que eles poderiam falar, a gente falou em episódios anteriores, né? Sobre o que eles podem falar nesse possível Direct que a gente ainda não sabia se ia ter. A gente comentou sobre o Metroid Prime, e eu nem pensei na hora, mas que tipo, não faria nem menor sentido essa hora de Metroid Prime agora. Mesmo que o jogo já estiver quase pronto. Eles vão esperar, provavelmente, o Metroid lançar, tipo, dar uns meses, ver se tem algum DLC, alguma atualização ainda, para só depois acho que eles vão falar, porque a Nintendo, eles costumam se preocupar com isso, a Nintendo. Não vai falar de 2 jogos da mesma franquia sendo lançados, nem que não seja um intervalo muito grande entre os lançamentos, eles só vão deixar para falar depois que o outro já tiver consolidado, vamos dizer assim. Uma concorrência interna. E até uma confusão também, né? Uma confusão para quem não acompanha de perto. Bom, galera, então resumindo, né, para ficar claro aí, os jogos que vão ser lançados já de cara nesse Nintendo Switch Online do Nintendo 64, Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi Story, Zelda Ocarina of Time, Operation Winback, Mario Tennis, Dr. Mario 64 e Sin and Punishment. E aí a Nintendo também anunciou os que vão ser lançados depois do Nintendo 64, né, que já foram confirmados. Então, por exemplo, F-Zero X, Paper Mario, Mario Golf, Kirby 64, Majora's Mask, né, Zelda Majora's Mask, Pokémon Snap e Banjo-Kazooie. Aí também a lista dos jogos de Sega Genesis, que pelo que eles apresentaram, todos que foram apresentados já vão ser lançados no primeiro dia da nova assinatura. Então tem Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Echo the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, Phantasy Star 4, Restar, Shining Force, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Musha, Phantasy Star 4, Shinobi 3 e Strider. Então aí já tem um line-up grande de jogos confirmados para essa nova assinatura. E ainda relacionado a esse tópico, a Nintendo vai oferecer os controles do Nintendo 64 e do Sega Genesis, agora sem fio, por $50 cada um. E uma coisa que foi hoje que eu li, Bruno, isso foi bem de última hora que eu vi, que não foi falado no Direct, mas esse controle de Nintendo 64, só o de Nintendo 64, não do Sega Genesis, ele vai ter alguns botões extras. Então, por exemplo, lá em cima, na parte de trás, vai ter tipo o botão Home, sabe? Os botões que o Switch precisa. Pra você interagir com o Switch mesmo. Exatamente. Se você quiser jogar um outro jogo, claro que vai ficar tudo esquisito, né? Talvez os botões fiquem em lugares diferentes e tal. Tem que dar uma adaptada, mas dá pra você jogar, entendeu? Se você quiser usar esse... eu acho difícil alguém gostar tanto do controle de Nintendo 64 pra querer usar alguém preferir usar um controle de 64 do que um Pro Controller, por exemplo. Que é muito melhor. Seria bem questionável. Até os Joy-Cons mesmo, que como vem no Switch, né? Pra quem não tem o Pro Controller, já são melhores, eu acho. Você coloca ali naquele jeito que ele fica aqui num controle só, eu acho bem mais confortável. Mas, enfim, aí é gosto de cada um. Eu acredito que por $50 esses controles do 64 e do Sega Genesis são um pouco mais baratos do que o Pro Controller, que, se não me engano, é $69 o preço padrão dele. Exatamente. Mas mesmo assim, ainda não é a melhor opção. Por exemplo, se você quer, mudando um pouquinho de assunto, mas assim, só para complementar, tem outras opções de controles no mercado que não são o Pro Controller especificamente da Nintendo oficial, mas tem alguns que, por exemplo, que são com fio e são bem mais baratos, eu não sei, eu não recomendaria, sabe, você pegar um controle de Nintendo 64 para jogar vários tipos de jogos, assim, é mais para quem gosta, mas é colecionador, pessoa que aprecia muito, né, jogar aqueles jogos antigos com um controle antigo para ter aquela mesma sensação, também uma questão de nostalgia, aí tudo bem, né, para essa pessoa, mas eu não recomendaria, assim, nem como um controle alternativo mais barato ao Pro Controller, porque acho que tem opções melhores no mercado. Na sequência, falaram sobre o Shadowrun Trilogy, que é um RPG clássico, né, e vai ter o seu lançamento aí em 2022.
ele inclui o bundle original lançado em 2013, é isso, Bruno? Isso mesmo. É Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut, Shadowrun Hong Kong. E os seus respectivos DLCs. Não, os DLCs tem também? Sim, inclui os DLCs também. Isso, o Shadowrun Returns é de 2013, o Dragonfall 2014, e qual que é o outro? O Chronicles? Shadowrun Hong Kong. O Hong Kong 2015. Então, de 13, 14 e 15, esses jogos. E aí a trilogia agora pro... Isso, e aqui, pelo menos aqui na Steam, inclui os respectivos DLCs. Uhum, exatamente. Não são jogos tão recentes, mas também não são tão antigos assim. Porque esse Shadowrun, jogos mais antigos, vêm lá de década de 90. Eu tive que pesquisar que eu não conheço muito bem essa franquia, então... Exatamente. Pra não falar bobagem. Exatamente. E na sequência foi mais uma apresentação de outra compilado de jogos, né, Bruno? Sim, que foi o Castlevania Advanced Collection. Todas as versões originais e também uma coletânea de artes que nunca foram apresentadas antes. Bem com cara de collection, né? Tipo essa All Stars, essas que a Nintendo também lança. Porque tem esse conteúdo extra aí, pra quem gosta, quem é fã, né? Gosta dessas... Sim. Conteúdo extra mesmo, né? Falando sobre bastidores e tal, no caso as no artes. próprio trailer do Direct apresentaram algumas dessas artes aí inéditas. E também foi divulgado que habilitaram Quick Save e Rewind nessa coleção que vai chegar para o Switch. Vai ser o jogo ser um pouco menos cruel com o jogador, porque naquela época original era os morreu, fiote. Não tem essa de rewind. Fim de carreira mesmo. Fim de jogo. Não, você pode jogar o controle pela janela. Ele já tá disponível na eShop? É isso mesmo? Eu não me lembro. Ele já tá disponível na eShop. O próximo também é um jogo antigo, um jogo chamado ActRaiser Renaissance, que era um jogo do Super Nintendo, e agora ele foi remasterizado em alta definição, em HD, pro Switch. É tipo um reboot mesmo, né? Porque aí os gráficos são bem mais atualizados, né? Bem melhores do que da época do Super NES. E é interessante esse jogo, eu não conhecia, mas ele é... Eu também não. Parcialmente um side-scrolling e parcialmente um world building. Então, são dois gêneros diferentes pra ter num jogo só. É engraçado, né, que pelo que explicaram, ele tem algumas etapas assim de combate, e aí depois que você vence esses combates, você vira como se fosse um city builder. Isso, exatamente, é isso que eu quis dizer. Então, são como se fossem dois gêneros de jogos num só, né, que não é tão comum esses dois juntos, pelo que eu conheço. E além de ser remasterizado com gráficos novos, ele também vai ter novas fases e novos bosses, né? Novos chefes. Então, é um jogo que também já está disponível e traz aí várias novidades. Falaram alguma coisa também da trilha sonora. Mantiveram parte da trilha sonora original e adicionaram novas músicas. Acho que também comentaram isso. Verdade, teve isso também, outro aprimoramento. Na sequência foi apresentado Deltarune, Brunão, que é um jogo estilo RPG, né? Na verdade, esse jogo já está disponível. Foi apresentado a atualização para o episódio 2, né? Porque ele já tinha tido como se fosse um primeiro capítulo e agora é o capítulo 2. Isso. Que já pelo tá que eu consegui entender, né? O capítulo 1 foi lançado em 2018. Uhum. E agora lançaram aí em múltiplas plataformas o capítulo 2. Estilo... Ele parece um jogo indie mesmo. Ele é um jogo bem indie, ele parece o Undertale. Ele é bem parecido com o Undertale, que foi um jogo que fez bastante sucesso. Bem do mesmo estilo. Tem até aquele coraçãozinho que você tem que... quadriculado, que você tem que desviar para sobreviver nas batalhas. E o Undertale também tinha isso. Aí na sequência, Brunão, foi aquela parte da apresentação que eles compilam, né, um monte de jogos que vão ser lançados para o Switch e falam bem rápido, nem falam sobre eles, na verdade, é só um mini trailer assim, de poucos segundos, e aí embaixo... Mostram o quê? Por uns 30 segundos de vídeo, mais ou menos? E aí cada um deles bem rapidinho, e aí só mostra basicamente quando que eles vão ser lançados.
Então, o primeiro deles, o Hot Wheels Unleashed, né? Um jogo que imita como se você estivesse dirigindo um carrinho de Hot Wheels. Eu entendo que a ideia dele é replicar aquelas pistas que vendem em loja de brinquedo, mesmo que você monta para você lançar o carrinho do alto e fazer percorrer um looping, um salto, alguma coisa, só que transformaram isso num jogo. Eu tinha jogado já um jogo assim há muito, muito tempo atrás no PC. Era divertido. Era do Hot Wheels também ou era parecido? Era da Hot Wheels também. Esses jogos da Hot Wheels existem já há muitas décadas. Sim. Não lembro se para console, mas pelo menos para PC, vem de muito tempo atrás já. Eu fiquei curioso, eu gostei. E é legal que o visual parece bem o carrinho mesmo, né? A miniatura do carrinho, para imitar. Achei é legal. Bem legal. Só pra gente não deixar passar, esse jogo Hot Wheels Unleashed, ele vai ser lançado dia 30 de setembro por R$250. Isso aí é um pecado, né, Bruno? Porque se ele fosse ser lançado um dia depois, ele ia cair em outubro pra gente fazer... Tinha que ter deixado em outubro. Porque outubro já é o mês dos jogos. Aí na sequência foi o Surviving the Aftermath, um jogo aí de tipo City Builder, pelo que eu entendi, né? E que vai ser lançado no Natal desse ano, então no final do ano. Não informaram precificação. Nem exatamente a data. Em seguida é o Shin Megami Tensei 5. A pre-order está disponível por R$250 e o lançamento para 11 de novembro. Exatamente. Shin Megami, que foi um título que foi anunciado lá no começo do Switch, da época do Switch, só que demorou muito para ser lançado, todo mundo esqueceu dele, até porque faz muito tempo. Eles fizeram um maior alarde na época, foi assim, o que fechou um Direct na época, mas assim, Nossa. Depois o jogo... E agora ele ficou esquecido no meio das informações rápidas. Acho que a Nintendo cansou, ficou assim, Sega tá demorando muito para fazer esse jogo aí, toda hora eu quero anunciar e eles não terminam, daí eles devem ter ficado bravos com a SEGA e colocaram nesse mashup aí do FIFA, não dá tanta importância. Não entendi muito bem, não deu pra pegar muito bem como é que é o jogo. Um RPG pela cena que foi apresentado. Mundo aberto, assim, estilo... Entendi. Eu acho que tipo Final Fantasy, sabe? Esse tipo de jogo. Entendi. Aí na sequência teve o Wreckfest, né, Brunão? Isso, que é um jogo como se fosse aquelas competições de bater carro que tem nos Estados Unidos, assim. Negócio bem americano, né? Pega os carros pra bater um no outro. É meio que uma corrida, mas ao mesmo tempo você bater o carro no outro, né? Um tipo de corrida diferente, assim. Meio off-road, meio bate-bate. E é curioso que esse jogo, ele entrou em Early Access lá para PC, na Steam, em 2014. E ele ficou assim até 2018, quando ele foi lançado para PC. Nossa, que tempão. 4 anos de Early Access. E aí agora tá chegando pra Switch, um jogo que em tese é lá de 2014. Mas é esquisito também o desenvolvimento desse jogo. Sim. Mas enfim, um jogo pra quem curte, jogo assim pra dirigir carro, corrida, ação, parece ser divertido. Ele bate e quebra uma estrutura no meio da corrida. Engraçado. Tem umas coisas um pouco absurdas também. Então esse Wreckfest, lançamento na primavera desse ano, então deve ser nos próximos meses, então. É verdade. Eu nem tinha reparado isso, achei que era primavera do ano que vem, mas realmente... Em tese, até dezembro deve lançar. Até dezembro deve lançar, mas não tem data ainda, que é estranho, né? Se já tá tão perto, devia ter uma data, mas enfim. Sim. Aí depois, 2 jogos antigos de arcade que estão indo pro Switch, que são daquela Arcade Archives, que já é uma coletânea, né? Que tem vários que são vendidos pro Switch. Um deles é o Pac-Man e o outro o Xivius, que já estão disponíveis na eShop, inclusive, do Brasil, por cada um deles por R$ 42,90. O último título dessas apresentações rápidas foi o Rune Factory 5, que será lançado dia 22 de março de 2022. Esse aí a gente viu bem pouco do gameplay, né? Foi só um trechinho de trailer, mas parece ser um jogo de farming. Tem 1 segundo de gameplay esse jogo. Fica bem complicado
passar a informação só pelo que mostraram no Direct, teria que ler mais. Isso aí é mais pra quem conhece o jogo, né? Porque a pessoa, pra ir atrás, assim, não deu nem tempo de ver nada ali naquele trailer. Não dá pra conhecer nada Não. por ali. E na sequência, Brunão, conta aí o que aconteceu. Bom, aí o próximo tópico do Direct é que foi a grande surpresa que eles convidaram no vídeo, né, o Miyamoto para anunciar que ano que vem, no final do ano que vem, vai ser lançado um filme do Mario feito pelo estúdio Illumination, que também trabalhou em títulos como O Meu Malvado Favorito, não é isso? Uhum, exatamente. E aí também já revelaram o elenco, quem que vai fazer as vozes, né, das animações, entendo que seja isso. Exatamente, as dublagens americanas, né? As dublagens de inglês americano. Então, o Chris Pratt vai ser o Mario, que é o Chris Pratt, aquele cara que fez o Jurassic World, Guardiões da Galáxia, né? Anya Taylor-Joy vai ser a Princesa Peach, que fez Queen's Gambit, e eu pessoalmente lembro dela de Peaky Blinders, que ela é a namorada do Michael, se não me engano. Daí tem o Charlie Day como Luigi. Charlie Day já fez aí dublagens também no Lego Movie 1 e 2, na Universidade de Monstros da Pixar. Uma revelação que eu achei bem interessante é que escolheram o Jack Black para ser o Bowser. Jack Black que atuou em Escola de Rock, Jumanji, Kung Fu Panda. Achei bem engraçado, vai combinar com o Bowser. Ele parece o Bowser, né? Isso que é engraçado. Sim. O cabelo dele parece os chifres do Bowser. Assim. Exatamente, achei maneiro essa escolha. Daí tiveram vários outros. O Keegan-Michael Key, que é um comediante, vai fazer a voz do Toad. Ele que também já dublou em Hotel Transilvânia, aquele filme Corra, ele tem uma participação também. E Toy Story 4. Seth Rogen vai ser o Donkey Kong, ele que já fez Rei Leão, Kung Fu Panda também, o filme do Steve Jobs. Charles Martinet vai fazer a voz... Charles Martinet é a voz original do Mario, acredito que desde sempre. Uhum. E o trailer não falou exatamente se ele vai fazer a voz do Mario ou se ele vai fazer outras vozes, porque o Chris Pratt foi anunciado como Mario. Uhum. E disseram também que ele vai fazer uma aparição escondida, né? Um cameo. Ele deve aparecer em um momento aí do filme. Não revelaram nada ainda da história, mas eu acho que tem a cara de acontecer alguma coisa assim, de o Mario encontrar um Mario do passado, sabe? E aí o Mario do passado ser a voz do Charles Martinet. Mas achei legal que pelo menos ele tá no filme. Achei que talvez ele pudesse ser a voz do Mario mesmo no filme todo. Mas aí tem uma coisa que o Miyamoto falou, acho que ele meio que já deu uma justificativa nesse sentido. Ele falou que o Mario vai ter muita atuação nesse filme, ele vai falar várias coisas. Então acho que eles estavam preocupados em pegar alguém que é um ator que faz, né, vários filmes assim de dublagem inteira, assim, faz. Isso eu achei bem interessante, porque no jogo, né, o Mario ele faz aqueles sons dele, mas ele não é pouca coisa, não né? Fala frases assim, completas, né? São poucas coisas. Nem se pegar, nem no Paper Mario, onde é tudo em texto. Uhum. O Mario, ele não apresenta assim, diálogos que ele falou, né? Então vai ser uma coisa diferente. Acho que a maior frase em relação aos jogos. A maior frase que eu consigo pensar do Mario é "Thank you so much for playing my game", que ele fala no final dos créditos de um jogo de Mario. Às vezes ele fala essa frase. Acho que é a maior frase que eu consigo pensar. Senão é "Mamma mia", "Leite gol", umas coisas assim. Mas, então vai ter... Eu acho que vai ter uma participação... Então, acho não. Vai ter essa participaçãozinha do Charles Martinet, mas a gente não sabe o que, né? Eles deixaram um mistério. Aí, para finalizar só alguns últimos, né? O Kevin Richardson vai fazer o Kamek. Ele já trabalhou também em Lilo Stitch, Bob Esponja, Transformers. Fred Armisen vai ser o Cranky Kong, que é aquele personagem de Donkey Kong que é velhinho, né, Brunão? Sim. Ele também já atuou aí dublando no Lego Ninja Go Movie e nos Smurfs. E para finalizar, o Sebastian Maniscalco vai ser o Foreman Spike, que, olha só,
eu percebi que a IGN cometeu uma gafe nesse sentido, porque o Foreman Spike não é o Spike, não é aquele personagem verde que joga coisa no Mario. O Foreman Spike é um antagonista do Mario num jogo chamado Wrecking Crew, que era um jogo para NES, para Nintendo Entertainment System. Então, se você procurar esse nome, Foreman Spike, no Google, você vai ver que ele tem um bigodinho, ele parece um antagonista do Mario mesmo. E, tipo, sabe como tem o Wario? O Wario é como se fosse o Mario, né, antagonista, que também tem o bigodinho, nome parecido. Só que o Wario veio depois, né? Esse Foreman Spike, o Wario só veio no Game Boy. Esse Foreman Spike já é de um jogo mais antigo. Eu acho que foi de propósito, eles pegaram um personagem obscuro, vai ter alguma questão aí no filme. Por algum motivo. Bela informação, hein, Pedrão? Buscou do fundo do baú essa. Essa aí eu tive que ir atrás para entender, porque eu vi que, não sei se foi a IGN, mas alguns portais colocaram o Spike, mas não é o Spike, é o Foreman Spike, que já tinha sido anunciado, que é outro cara. E esse filme, Brunão, vai ter o lançamento lá no Natal de 2022, então daqui pouco mais de um ano. Mas eu só queria deixar... Vão ficar um pouco mais de um ano ansiosos. Da expectativa. Eu só queria Vamos ver deixar o que eles vão revelar aí nos próximas comunicações da Nintendo. Exato, tem muito tempo, vai ter trailer até lá, tudo, obviamente, como todo filme. Mas assim, só queria deixar claro que assim, pra mim eu tava assistindo Nintendo Direct, tava gostando, mas tipo, quando aparece o Miyamoto, vestido com um blazer preto, calça preta, uma camiseta vermelha embaixo com o Super Mario, você sabe que o negócio ficou sério. Vem coisa séria. Você sabe que... Porém, eu achava que seria algo relacionado a jogos. Eu não tava nem sonhando, assim, que poderia ser filme. Sim, o filme já tinha Ainda sido... mais depois daqueles filmes meia boca lá que fizeram, né? Que não deve ter nenhuma participação oficial, assim, da Nintendo, né? Aqueles filmes live action, né? Do Mario que tinha antigamente. Aquele negócio é horrível, aquele negócio tem que tacar fogo e fingir que nunca foi o Mario aquilo lá. Uma coisa horrorosa. Pelo visto, dessa vez estão caprichando bem. Esse estúdio aí é um estúdio que, vamos dizer assim, desses estúdios de animações, é um dos principais, né? Fez aí meu malvado favorito, então também não é pouca coisa, assim, não é um estúdio qualquer, né? Não é um filminho. Vai ser, eles vão tentar fazer uma coisa grande disso. A última questão, assim, relacionada à IP da Nintendo em filme que eu lembro foi tem aquele filme Wreck-It Ralph, que, aliás, é um filme que nitidamente tem inspiração nesse jogo que eu comentei do Foreman Spike, que é o Wrecking Crew, que tinha o Mario. E nesse filme tem vários personagens de videogame. Aí tem uma hora que aparece o Bowser lá. Tem tipo uma sala assim, tem vários personagens conversando de vários games. E aí tem o Bowser lá no meio. E, né, muito maneiro ver assim aquela animação da Disney assim, mó bem feito, e o Bowser no filme. Então, tô esperando esse tipo de sensação pro filme do Mario. Mas assim, claro que eles não deram tanta informação assim, né? Eles mostraram quem vão ser as vozes, mas não teve um segundo de animação. Então, o negócio não tá longe ainda de ficar pronto, né? Vai ficar pra próxima. Uhum. E aí, Brunão, depois nós tivemos mais apresentações bombásticas, né? Qual foi o próximo tema, você lembra? Sim, foram mais 2 grandes anúncios, o Splatoon 3 e o Bayonetta 3. Então, o Splatoon 3, na verdade, o nome completo do jogo vai ser Splatoon 3 Return of the Mammalians. Mammalians, tipo uma mistura de mamífero com alien. Alienígena. Bem louco, né? Exatamente. Esses 2 jogos, mas começando pelo Splatoon 3, ele já tinha sido anunciado, né? Ele tinha sido anunciado na E3, se não me engano. Mas a gente sabia pouca coisa. Agora já anunciaram bem mais, né, Brunão? Sim, ele vai ter uma campanha single player, bem mais completa, né, do que antes. O que mais? Ele também apresentaram... Splatsville é a cidade, né, onde se passa o jogo, a cidade do caos, onde as pessoas são tipo lulas, né? Moluscos, né? Moluscos, isso. O lula. Eles têm esse passatempo aí de fazer essas competições de demarcar de tinta
uma área, né? Fazer um território, né? Fazer uma competição disso. E acho que, que nem você falou, acho que uma das questões mais importantes desse anúncio é que mostra que vai ter um foco bem grande na campanha single player, que os outros jogos de Splatoon não tiveram. Também apresentaram algumas mecânicas novas. Eu não joguei o Splatoon, mas eu sei que 2 mecânicas novas apresentadas foi aquele personagem que aparece lá ali no cenário mesmo da luta do Splatoon, né, original. Tem um personagem que ele joga, o braço dele estica e ele gruda na parede. Esse personagem é novo, né? Não tinha isso. Ele pinta a parede, né? Onde ele pula. E também o Crab, que aparece, que é um caranguejo. Também é um personagem novo ali, uma mecânica nova na campanha de multiplayer do Splatoon mesmo. Você lembra se no Splatoon 2 tinha já alguma campanha single player ou era nada de single player? Tinha, mas não era assim. No Splatoon 1 era praticamente só um tutorial, e no Splatoon 2, pelo que dizem, né, não joguei. Já era um pouco melhor, mas não era uma grande coisa, assim, sabe? E nesse jogo, parece que eles estão dando um enfoque muito grande à narrativa. Isso deixa a entender que tem uma campanha de single player maior. Então, também complementando o que você tinha falado, a história do jogo é que no mundo não existem mais mamíferos, com exceção de 2 gatos. E aí, japonês tem um negócio com gato, né? Eles amam gato. E aí começa a história porque estão voltando a surgir alguns mamíferos. Daí, tipo, fica um mistério no ar. Tipo, como? Por quê? Eu perguntei isso porque eu joguei o Splatoon 2 na casa de um amigo, só multiplayer. Também só ouço falar da parte multiplayer desse jogo, então aí eu fiquei na dúvida se já existia um single player ou se eles estavam introduzindo no 3 um single player. Mas então eles vêm aprimorando, né? Já existia. O foco do jogo sempre foi o multiplayer, né? Isso tá claro. Mas eu acho que para esse jogo específico, 3, a gente viu algumas coisas novas no multiplayer, mas a maioria do trailer em si foi focando, até onde eu entendi, essas questões que vão ser do single player, né? De lugares para você explorar, a narrativa do jogo, né? História e tal. Então eu acho que eles quiseram fazer um enfoque grande no single player para também ser um diferencial suficiente para você querer comprar um novo jogo de Splatoon. Sim, tornar o jogo mais completo. Exatamente. E para mim, pessoalmente, eu não joguei esse jogo. Você jogou, Bruno? Então, tipo, todo mundo fala que é bem divertido, mas eu não tinha tido, assim, muita vontade, assim, de jogar. Parece divertido, mas não me deu, assim, nossa, eu preciso jogar esse jogo, tal, não sei o quê. E acho que um pouquinho de história, um modo single player, pode fazer com que eu que eu acabe pegando o jogo pra também, finalmente, dar uma chance pra essa franquia. Às vezes, quando você, como foi o meu caso, nunca tinha jogado nenhum Splatoon, e aí você pega e joga direto no online, onde o pessoal é muito treinado, e você tá tentando aprender ainda o jogo, você é derrotado muito rápido, você sofre muito para pegar o jeito do jogo, então acho que seria bom ter jogado um pouco do single player antes. Exatamente. Mas ali naquela ocasião a gente jogou por uns 30 minutos só, foi mais para eu ver como é que era o jogo, eu nunca tinha jogado, então não foi muito aprofundada a experiência. Sim. E o lançamento desse jogo será ano que vem, não passaram uma data específica. E aí, para fechar com chave de ouro, foi talvez o trailer mais legal assim, de todo esse Direct, foi Bayonetta 3. O trailer ele começa com uma cutscene, uma parte bem cinematográfica, mostrando uma cidade em chamas, assim, como se estivesse acontecendo uma guerra. E tem um esquadrão de soldados avançando no meio de uma avenida. E aí eles se deparam com um monstro gigante. E aí tem um diálogo como se fosse os soldados falando com o comando, e aí o comando manda eles atirarem, e eles começam a atirar diversas armas contra esse monstro e nada faz efeito. E aí esse monstro avança pra cima deles e golpeia com os braços, e os soldados saem voando, assim. Aí de repente vê outro monstro por trás, e aí eles estão totalmente encurralados, e aí do nada surge um boneco, assim, atirando, um bonequinho. Como é que eu posso explicar? Como se fosse um fantoche, assim.
aqueles cachorros que você coloca no painel do táxi que fica mexendo a cabeça. Isso. Só que uma versão do tamanho de uma pessoa. Macabro, assim, né? Ele é macabro. Exato. E aí ele dá um tiro no monstro e esse tiro surte um dano nesse monstro e aí ele se vira pra ver o que foi. E aí tá esse bonequinho de cachorro, assim, apontando o dedo, né? Não é nem o arma, ele tá apontando o dedo, assim, pro monstro. Mas aí esse bonequinho é como se fosse uma ilusão, que é a baioneta que aparece em seguida pra lutar contra esse monstro gigante. Foi tipo uma distração Então, que ela criou. foi como se fosse um decoy, né? Uma distração. Então foi uma entrada bem maluca, assim, muito, muito interessante. Esses jogos de baioneta, eles são muito doidos, né? E teve uma coisa que o cara falou que eu acho que é verdade, eu tava lendo esses dias. Os caras são muito criativos também, porque é uma doideira total, assim, o negócio é muito absurdo. E aí depois que a baioneta aparece, aí muda um pouco o estilo do trailer, porque aí deixa de ser, pelo menos parece que não é mais uma cutscene, parece ser mesmo gameplay. O gameplay. Você vê até tem um contador ali de combo, Uhum. tem um head-up display com que parece ser alguns poderes para você escolher. Tem a vida dela ali em cima também. Isso. E você jogou Bayonetta, Brunão? Não, nunca joguei. Pra mim foi... Eu tive muita dificuldade de adivinhar que jogo era esse. Enquanto ela não aparecia, né? Aquela cena lá do bonequinho de cachorro apontando o dedo pro monstro. Uhum. Foi muito doido, nunca imaginei. Muito maluco. Os jogos de Bayonetta são hack and slash, né? Só pra contextualizar quem não pegou. E acho que o 1 e o 2 foram pro Wii U, né, Brunão? Se não me engano. Acho que sim. Mas eles mostraram aí, achei os gráficos bem maneiros, né? É um jogo bem diferente, né, de outros jogos da Nintendo, porque tem uma pegada mais adulta, mais violenta. Mas já era um jogo assim que ele tinha sido... O Bayonetta 3, ele era... Sempre quando falam de Bayonetta 3, falam do Metroid Prime 4 juntos, porque assim, são dois jogos que faz muito tempo que tinham anunciado só o nome do jogo, assim, só, sabe, o título, Bayonetta 3, e nunca tinham falado mais nada. E aí ficava uma expectativa infinita. Faz já, acho que uns 3, 4 anos que a Nintendo tinha falado, não tinha apresentado mais nada sobre o jogo. Então, para quem esperava o título, finalmente teve bem mais informação, né? Um pouco de narrativa, um pouco da história, cutscene, bastante do gameplay, e uma data de lançamento que foi 2022, ainda também sem mais especificação, né, de quando. E foi isso mesmo que você falou, Pedrão. O Bayonetta 2 foi lançado em 2014 no Wii U. Então o Bayonetta 3 primeiro jogo de Bayonetta pro Switch. Um jogo exclusivo também da Nintendo, para fechar aí em grande estilo essa apresentação. Assim como o Splatoon 3, era um jogo que a gente já sabia que ele estava vindo, que já tinha sido anunciado que ele ia ser feito. Mas diferentemente de Splatoon 3, a gente não tinha visto absolutamente nada, que nem eu falei, era só o título. Então, tem bastante informação para quem estava aguardando por esse game. Bom, Brunão, isso aí encerrou, então, o Nintendo Direct, essa apresentação da Bayonetta. E agora eu quero saber o que você achou do Direct de uma maneira geral. O que você gostou, você não gostou? Você ficou decepcionado, você ficou feliz? Teve alguma coisa que faltou? Enfim, quais são as suas conclusões, assim, depois de ver o Direct inteiro? Bom, eu gostei bastante no geral. Achei que, por exemplo, o título do Kirby foi uma grande surpresa, não imaginava. Gostei muito da maneira que foram apresentados, né, todos os grandes títulos aí da Nintendo, né? Metroid Dread, não vou considerar que foi uma decepção a apresentação dele, porque não imaginava que iam revelar ainda mais coisa, mas foi mais do que já foi apresentado de gameplay e tal. Eu acho que foi muito bom no geral a apresentação. Parte do filme do Mario é grande surpresa. Bom, o que poderiam ter mencionado, mas que seria até um pouco improvável, mas seria legal ter mais informações aí em algum momento em breve, né? Zelda Breath of the Wild 2. A gente sabe que vai existir esse jogo, mas em algum momento vão ter que divulgar mais detalhes. Metroid Prime 4, apesar do atraso, também acho que em breve precisam atualizar a gente como que tá. Mas, na minha opinião, muito positivo. A minha única ressalva mesmo
fica em relação a esses títulos, por exemplo, esses títulos da Disney, Uhum. que são títulos lá de uma década atrás ou mais, que Mais até. ainda tem aquele gráfico antigo e para mim não acrescentam nada. Para mim eles nem mereciam estar num comunicado assim da Nintendo, sabe? Eles tomam um tempo tão curto também que não sei, é uma coisa a se pensar. Na real mesmo, se a gente for ver, eles acabam aparecendo só porque é um jogo que tem personagens famosos. Então tem um jogo que é da Disney, tem o Mickey, tem o Pooh, cara, são personagens muito famosos. Isso aí vende pra criança. E Star Wars, que também é uma franquia gigante. Então, na real mesmo, eles só acabam aparecendo no Direct porque eles têm são essas franquias famosas, personagens famosos. Porque pelo jogo em si, realmente, talvez nem merecesse estar no máximo naqueles que no final, né, que eles ficam mostrando vários trailers curtinhos. Assim, para resumir mais ou menos, todas as apresentações de jogos exclusivos, tirando o Dread, que eu acho que não tinha muito o que acrescentar ali, porque já tiveram os trailers anteriores, mas de resto todos os exclusivos foram muito, muito bem apresentados. O filme também, a parte do Switch Online também, a novidade, né, de você poder jogar jogos do 64 e do Sega Genesis, incluindo online, até jogos menores, né, como esse Voice of the Cards, Triangle Strategy, achei bem interessante também. Aí o que eu acho um pouco menos interessante são esses jogos antigos. Uhum. Tipo, as coletâneas, tá falando? Sim, sim. Tipo, eu não achei sei se isso é tão relevante para entrar junto com os grandes lançamentos, sabe? eu acho que eles acabam entrando, porque, por exemplo, você vê uma coletânea do Castlevania, é um jogo bem famoso. Então, a expectativa é que ele também venda bastante. Não é um jogo indie nem nada assim. Então, por mais que seja um jogo antigo, eles sabem que é um jogo que pode vender bastante, né? Que pode fazer bastante sucesso. Então, como é popular, acho que ele acaba entrando. Mas eu Isso é acho que mais uma opinião minha, não sim, necessariamente eles deveriam mudar isso, né? sim, Mas claro. é só uma opinião do que eu gostaria de ver. Uhum. Eu acho que sim, não, você tem total razão e tá certo, tem que claro que cada um vai gostar ou não gostar de cada apresentação, de acordo com os jogos que gosta e o que foi apresentado, né? Totalmente pessoal isso daí. Mas eu acho que foi muito boa essa apresentação, teve vários como você falou já aí, Brunão, né? O jeito que os jogos foram apresentados foi muito legal, né? Então, os grandes aí da Nintendo mesmo, né? Por exemplo, Bayonetta, Splatoon, Kirby, de cabeça aqui, lembrando, mostraram gameplay, mostraram bastante sobre o jogo. Eu achei legal que eles fizeram uma combinação bem variada. Por exemplo, no Splatoon 3 teve explicação, né, até aquela parte que trouxeram aquele era talvez um diretor do jogo, alguém que trabalha no jogo vestido de pesquisador para explicar alguns pontos. Já no caso do Bayonetta 3 foi uma mistura aí de cutscene com gameplay, sem narrativa, né? Para deixar uma pegada mais misteriosa. Achei que eles fizeram uma boa combinação nesse ponto. Também, gostei bastante. E sabe que é um negócio que eu tava pensando agora, que eu achei bem interessante, assim? Claro que você tem o Mario Party e o DLC do Hyrule Warriors, que tem o tema de Zelda. Mas você consegue fazer um baita Nintendo Direct sem diretamente falar nem de um jogo de Super Mario, nem de Zelda, né? Que são as franquias mais famosas da Nintendo. Então, acho Sim, que ainda sobra muito conteúdo, realmente. a Nintendo tratando bem cada um dos IPs dela, seja Splatoon, Bayonetta, o Kirby, claro, o Kirby mais famoso ainda desses três que eu falei, mas não são O necessariamente. próprio Metroid, né? O que ela tem feito com o Metroid Dread ao longo aí Exatamente. dos trailers. Uhum. Até o material que tem para você ler no site do Metroid, né? Para se familiarizar mais antes de comprar o jogo. Então, eu acho que a Nintendo tá cuidando muito bem desses IPs dela. Ela tá, pra mim, claro que é pessoal, mas o que eu tenho sentido é que nesses últimos anos, mesmo com Pokémon, que não tava nessa apresentação, mas que a gente comentou do Pokémon Arceus,
São vários jogos que eu não tinha, que são IPs da Nintendo, eram conhecidos, tal, eu sabia que eles estavam lá, mas eu não tinha muita vontade de jogar, porque não tinha nada que me chamasse tanta atenção. E acho que eles estão tomando tanto cuidado que eu tô sendo convencido a comprar outros jogos da Nintendo que eu normalmente não comprava. Porque eu acho que isso acontece com muita gente. Eu fiquei com essa sensação depois da apresentação do Arceus. E eu acho que isso acontece com muita gente no geral, porque, por exemplo, Mario Kart, Super Mario, o jogo principal do Zelda, esses jogos vão vender de qualquer jeito, um monte de gente, quase todo mundo vai comprar, sabe? Todo mundo que tem o Switch vai comprar pelo menos um desses jogos. Agora, Bayonetta, Splatoon, um jogo 3D, um jogo de Kirby, nem sempre, sabe? Eu, pessoalmente, não tinha interesse em pegar um jogo de Kirby, mas agora eu, quero muito esse jogo aí, 3D do Kirby. Porque eles conseguiram trazer uma abordagem diferente. E a mesma coisa que a gente já tinha comentado do Pokémon, com o Arceus e tal. Então, eu tô bem empolgado, satisfeito com o que a Nintendo tá fazendo com vários dos IPs dela. Imagina se voltam com a franquia F-Zero. Cara, eu não acho não acho impossível, não. Tipo, do jeito que eles estão fazendo. Nem que... Talvez, assim... se não quisesse, para não ser tão otimista, pelo menos um remake de algum jogo, uma coleção, talvez, sabe? De F-Zero. Mas eles, por exemplo, sabe um jogo que estava totalmente enterrado, que não foi falado nesse Direct, mas eles desenterraram? O Advance Wars. Advance Wars é um joguinho de estratégia da Nintendo, que era do Game Boy Advance. Ele teve o 1 e o 2 pro Game Boy Advance e nunca mais teve nada, basicamente. E eles vão fazer agora, vai lançar agora no final do ano. Tipo, tudo bem, seria mais ou menos o que reboot, né? o que eu imaginei assim, que poderiam eventualmente acontecer para F-Zero, por exemplo. E ainda, continuando aqui uma análise do conteúdo desse Direct, tem uma estatística que eu queria fazer faz um tempo, e a ideia é fazer uma proporção de tudo que foi comentado, o que é referente a jogos realmente inéditos, que ou eles são exclusivos do Switch, ou eles estão sendo lançados quase ao mesmo tempo em todas as plataformas, e o que é remake ou o que é um port, alguma coisa que veio muito depois para o Switch do que nas outras plataformas. Então, o que eu coletei foi o seguinte: nesse Direct foram mencionados 24 jogos, e deles 15 são inéditos e 9 são remakes ou similares. Então, isso resulta em 62,5% de conteúdo inédito no Direct e 37,5% de remakes e similares. E aí que vem essa questão que eu comentei ali anteriormente, que é uma opinião sobre se vale a pena dar esse destaque a esses remakes, esses jogos antigos que de repente resolvem fazer uma versão Switch. Será que é essa proporção que será mantida até o final da geração do Switch? Uhum. Se o público prefere mais inéditos em relação ao total? Ou se acham que o ideal é isso mesmo, que façam uma quantidade expressiva de remakes? Então é um tópico aí que não tem uma resposta correta, mas dá para debater e refletir. Tem muitas que seria o ideal, né, esse tópico, porque assim, eu entendo o que você está falando e eu também concordo com você que às vezes se dá muita importância para um remake e quanto poderia estar falando de um jogo novo. Mas acho que tem algumas questões assim que acho que a gente tem que pontuar também, que, por exemplo, vários desses jogos que você colocou aqui como remakes ou ports, né, atrasados, vamos dizer assim, são jogos que nunca tiveram no Switch ou nunca tiveram na Nintendo. Então, eu acho que existe uma diferença entre você anunciar um remake, né, de um jogo que, por exemplo, vou dar um exemplo. O Zelda Skyward Sword é um jogo que era pro Wii, não é tão antigo assim, relativamente falando. E eles fizeram a versão HD basicamente igual e deram uma baita importância. A Nintendo mesmo fez isso.
Agora, se você pegar um jogo que nem esses que foram apresentados do Dying Light, tem um jogo novo do Dying Light que vai ser lançado, beleza, junto com as outras plataformas, e tem o tal do Platinum, só que o Platinum nunca tinha sido lançado, nem pro Wii U, nem pro DS, nem pro Wii. Então, assim, é um jogo que ele pode até estar atrasado, ele tá chegando um pouco depois no Nintendo Switch, ou para quem joga Nintendo, mas é que ele nunca teve, então ele não é exatamente um remake, é um jogo novo para quem só joga Nintendo. E eu falo isso, por que eu coloco esse ponto? Porque eu, pessoalmente, não tenho outro console, então eu não jogo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, nem PC. Então, para mim, por exemplo, se eu for jogar Guacamelee, que é um jogo que eu adoro, que eu comprei pro Switch, a primeira vez que eu pude jogar foi no Switch. Então, para mim, era como se fosse um jogo novo, assim. Ele já tinha uns anos, claro, desde que tinha sido lançado. Mas era a primeira oportunidade que eu tive de jogar. Então, acho que faz sentido isso que você está falando, porque tem alguns jogos que eles não são novos, né? Porque já tem anos, mas eles são novos pro Switch. E muitas vezes novos para Nintendo, que acho que isso faz mais sentido. Porque, claro, um jogo novo pro Switch, você pode pegar qualquer jogo do Wii U relançado no Switch, você pode falar que é um jogo novo pro Switch, mas esse não é o ponto. Eu tô falando que é um jogo que não tinha para quem só tem consoles da Nintendo ao longo dos anos, que nem eu, né? Mais ou menos assim, dizendo. Eu acho que tem vários pormenores, mas eu entendo bastante seu ponto, Brunão, que... Não, eu concordo com você. Eu acho que entre não lançar e deixar de oferecer o jogo para toda a base da Nintendo, é pior do que fazer o que é feito hoje em dia. Sim. Mas, por outro lado, o ideal seria talvez mudar essa prática e lançar, por exemplo, o Dying Light junto com as outras plataformas. Não chegar agora e 5 anos depois e lançar o Bundle Platinum e anunciar ele junto com outros lançamentos que são realmente inéditos e exclusivos. Entende o ponto? Sim, não entendo. Não digo que não deveria existir o jogo, né? Uhum. Mas o nível de importância é diferente, na minha opinião. Não, concordo, entendo. Nesse caso do Dying Light, acho que até é uma exceção válida, porque de fato eles estão lançando dois, né? O Dying Light 2 Stay Human, que é realmente inédito. E eles estão... Tá lançando em todas as plataformas. Estão lançando ao mesmo tempo que as outras plataformas. Sim. Outro exemplo aqui que eu separei é o caso do Disco Elysium, que é um jogo de 2019. Uhum. E só agora ele foi trazido para o Switch. Sim. E ele também ocupa um espaço na apresentação. Esses jogos que são mais antigos, na verdade, no Direct, você está só mesmo anunciando que eles estão disponíveis no Switch. Você não está apresentando o jogo em si, porque o jogo já foi apresentado na época de lançamento original, mesmo que fosse para outra plataforma. Sim. Quem gosta do jogo já viu o gameplay, já leu sobre. Uhum. A novidade mesmo é que tá chegando no Switch, não que o conteúdo do jogo é novo. Sim. Como é o caso do Bayonetta 3, do Splatoon 3, do Kirby, Forgotten Land, são realmente coisas inéditas. Uhum. São lançamentos que nunca existiram, né? E aí o ponto é esse, no momento a gente tem 37,5% do conteúdo sobre esse tipo de jogo que está chegando no Switch, mas não necessariamente é uma novidade para quem acompanha os jogos em geral, entendeu? Uhum, sim. Para quem, principalmente, eu acho que nesse caso que você está falando vale muito para quem tem algum outro tipo de... Quem acompanha diretamente lançamentos de outras plataformas que não Nintendo, né? Então, por exemplo, que nem jogadores que nem você, que jogam no PC e no Switch. Então, tipo, você já teve vários desses jogos, você já viu, você já conhece, né? Já teve a oportunidade de jogar. Sim, esse caso aí do Disco Elysium, eu não comprei esse jogo por outras questões, mas ele tá lá na Steam faz anos, tem uma boa avaliação. Já vi imagens do gameplay. Então, para mim, só a novidade mesmo é só que ele vai ser oferecido no Switch. O resto já conhecia. Sim, e você já tinha a oportunidade de jogar, né? Acho que essa é a questão. Se eu quisesse, eu poderia ter jogado já. Na Steam,
Bom, Bruno, acho que um outro ponto que um pessoal levantou, achei interessante a gente comentar também, que a gente já falou bastante sobre o mês de outubro, né? Sim. Mas outra questão que fica é o ano de 2022, porque assim, vários desses jogos que foram apresentados, jogos novos durante a Nintendo Direct, eles vão ser lançados em 2022. Então até separei uma listinha aqui com dos principais, só dos IPs da Nintendo, nem peguei aqueles outros, mas assim, para você ver como o negócio é bruto, e acho que num outro podcast mais pra frente, a gente pode fazer uma lista completa, assim, com tudo, mais pro final do ano, né, quando estiver chegando em 2022. Mas, assim, só pra dar uma noção, né, por exemplo, em 2022 vai ser lançado Pokémon Arceus, Kirby and the Forgotten Land, Bayonetta 3, Splatoon 3, Breath of the Wild 2, e, assim, não é um jogo, mas eu quis colocar, que é o filme do Mario, que tudo isso vai acontecer em 2022. Então vai ser um ano muito maneiro também, pra quem curte games, quem curte Nintendo. Assunto não vai faltar no que vem. Não vai faltar. E, enfim, tô animadaço pra 2022. Eu tenho até a impressão que isso aconteceu, talvez também, pelo motivo da Covid, porque eu acho que vários jogos tiveram que ser lançados depois, foram um pouco prorrogados os lançamentos. E aí meio Pode que ter juntou acumulado. tudo num ano só, sabe? Acumulou, exatamente. Faz sentido. Porque a gente ainda, nesse Direct mesmo, em setembro, a gente ainda vê, que no começo eles colocam aquela frase assim, os lançamentos podem ser adiados por conta dos todos os acontecimentos da Covid-19, então ainda, né, eles mostram que ainda estão sofrendo, né, com os atrasos por conta da pandemia. Né? E aí o outro tópico que a gente separou é o primeiro unboxing do Nintendo Switch OLED que aconteceu num canal lá do Japão, né? Que é o tal do Hikakin TV. Porque assim... Esse Hikakin aí é bem engraçado, ele faz umas caretas, dá uns gritos no meio do vídeo. A gente foi ver, porque assim, eu fiquei sabendo da notícia, falei, vamos ver como é que é. Só que, cara, até ontem, dia 25 de setembro, sábado, o que eu tinha visto é que o único lugar que dava para você assistir esse vídeo era basicamente no próprio canal lá. Então, só que tá em japonês, tá tudo em japonês, não entendo nada que o cara fala, obviamente. Mas não foi uma coisa divulgada, por exemplo, porque o Nintendo Switch OLED ele vai chegar oficialmente no mês de outubro agora, dia 7 ou 9, que é o dia do lançamento do Metroid Dread. Mas eles, é claro, eles dão alguns consoles antes para esses influenciadores para eles abrirem e criarem buzz. Só que no caso foi só para esse japonês, então não tem um americano para a gente escutar as coisas em inglês e entender melhor o que está falando. Mas de qualquer forma a gente assistiu, conseguiu ver, né, as imagens e tal, e conseguiu tirar algumas conclusões, né, Bruno? Ainda antes de ligar mesmo o console para a gente ver a qualidade da imagem, tem um momento no vídeo que ele alinha o Switch original ao lado do Switch OLED e logo chama a atenção a espessura da borda da tela, né, que no Switch OLED é bem menor, então já melhora o design, o visual do console. Isso dá para ver o tamanho a case do console continua praticamente do mesmo tamanho. Uhum. A gente já sabia disso, mas olhando a imagem é sempre diferente, né? E olhando pessoalmente deve ser ainda mais diferente, né? Ainda mais... Chamou bastante atenção isso, né? De cara, quando você olha. Parece... E aí, assim, é uma pena que quando ele liga mesmo um console do lado do outro, ele deixa a tela de menu rodando. Em vez de tentar gravar, não sei, gameplay, fazer metade da tela, tentar pegar mesmo gameplay e separar o vídeo meio a meio e para a gente poder tentar ver como que muda a imagem de um display para o outro. Mas realmente a sensação de profundidade na tela OLED é bem maior, os pretos são bem mais intensos, né? Dá um contraste bem melhor em relação à tela LED convencional do Switch. E é muito uma coisa que dá para ver, que eu até comentei com o Brunão, é que quando a gente está assistindo um vídeo, né, da pessoa com o Nintendo Switch ali em mãos, né, no modo handheld.
e fica muito nítida a imagem da tela no vídeo. E é difícil você filmar uma tela, né? Por exemplo, se você já tentou filmar a tela do Switch, você sabe o que eu estou falando. Ele tem muito reflexo, ela não é tão clara, então quando você faz um vídeo não fica tão nítido quando você vê pessoalmente. E pelo fato de ficar tão nítido até no vídeo, eu acho que já é um indicativo de que realmente a tela é bem melhor. Tipo, a gente sabe que é melhor, mas ela realmente faz a diferença. Depois ele passa um tempo filmando, ele assistiu toda a introdução do Smash Bros. Ultimate, né, um vídeo de introdução, depois ele jogou uma luta lá contra a CPU, depois ele jogou um pouco de Minecraft, mas assim, sem ver uma tela do lado da outra, você não tem um referencial. Uhum. Por isso que acho que eu tô na expectativa se durante essa semana, nas próximas, claro, quando chegar o lançamento oficial vai ter, de algum outro youtuber fazer esse tipo de comparação, porque tem alguns que se preocupam mais com os detalhes de tecnologia para comparar, para a gente ter uma noção melhor. Mas algumas outras coisas que achei interessantes foi como ele abriu ali, mostrou de pertinho, deu para ver alguns detalhes do design. Então, por exemplo, ele mostrou o dock do Nintendo Switch. Ele mostrou que, diferentemente do original, quando você vai abrir aquela parte de trás para conectar os fios, nesse dock branco novo, na verdade, ao invés de abrir lateralmente, aquela capinha sai. Então fica... Ele até fica... Eu entendi até que ele... Parece que ele ficou meio que brincando, que quebrou a tampa. Ele fez uma piada, assim, como se tivesse quebrado. Ele falou, não, é assim mesmo. Depois ele explicou, né, durante o vídeo. E também outra coisa que achei que chamou atenção é que quando você olha do lado, como é branco, ele é branco e preto, né? O dock. Então, por exemplo, a parte de dentro onde você coloca o switch é preta. Então, quando ele mostra bem de lado a dock, dá para você ver que parece que é mais arredondado o lugar que você encaixa o switch, mas quando você vê de perto, você vê que não, que é um detalhe de design, que ela continua tendo o mesmo formato, mas embaixo tem uma bordinha de um semicírculo, para parecer que é circular. Então, tem vários detalhezinhos, assim, que chamam atenção no lado do design. Ele mostrou bem nitidamente a mudança que fizeram, né, que trocaram uma porta USB ali do painel traseiro da dock por um conector Ethernet, então ele conecta um cabo lá para realmente mostrar como é que fica, que foi também uma das mudanças bem-vindas aí do novo Switch OLED. Outro ponto assim curioso é que mudaram a embalagem do Switch OLED. Ela tem um aspecto mais cúbico do que um paralelepípedo, um formato retangular, assim. E então ela é menor também, mais, né? compacta, Ela é menor, a caixa. Talvez tenha sido também um pouco de marketing, um pouco de logística aí na decisão dessa caixa. Talvez eles consigam transportar mais. A embalagem menor facilita, provavelmente. O transporte, mais Nintendo Switch de uma vez só. É engraçado, cara, eu vi muita gente comentar isso quando tinham anunciado o Switch OLED a primeira vez, que era um cara que falou assim, uma coisa que é verdade, que pra você ver como a gente é muito influenciável pelo marketing, porque quando foi anunciado o Nintendo Switch OLED, um dos assuntos mais comentados era a caixa, tipo a embalagem. Você vê como as pessoas, a gente é muito influenciado isso que a embalagem, pelo marketing. Dependendo da pessoa, até joga fora, né? Exatamente, eu jogo fora. Mas eu confesso que a do Switch eu não consegui guardar, mas a do Wii eu ainda tenho. Brunão. Não, cara... Manias. O cara que conserva bem, ele gosta de conservar os produtos. Mas, bom, enfim, vamos esperar um pouco mais, mas já foi legal para ter uma primeira... dar uma olhadinha, né, no Nintendo Switch OLED. Mais novidades a gente comenta. Bem provavelmente nessa semana já vai ter algum outro youtuber que vai ganhar essa... né, algum outro influenciador que vai receber um Nintendo Switch da Nintendo, né, provavelmente alguém do Ocidente, já teve alguém lá do Oriente, lá um japonês, para fazer também uma análise, e aí, se ele fizer uma análise mais criteriosa de comparativo de telas, vai ser mais legal. Vai dar pra gente ter em inglês, de preferência? De preferência, né, Bruno? Se for em espanhol, até dá para entender. Português, obviamente, mas, né, qualquer coisa, menos japonês. Bom, Brunão, acho que então foram essas informações que a gente queria passar nesse episódio. Muita novidade do Direct, né? Bem legal. Sim, foi muito conteúdo interessante.
vários jogos, muitas novidades. E a gente fica agora, claro, na expectativa para ver aí os lançamentos de outubro. No próximo episódio a gente vai falar sobre os lançamentos de outubro, que tem muito jogo chegando. Certo, sempre bom ter essa resenha aí. Muito legal. Evidente, claro. Muito obrigado por todo mundo que escutou até agora. A resenha com o Brunão é sempre maravilhosa. Eu que agradeço aí a oportunidade. A gente volta aí com mais informações da Nintendo em breve. Exatamente. Na semana que vem a gente está de volta, galera. Muito obrigado por escutarem, então, e até a próxima. Falou, Brunão! Muito obrigado a todos. Valeu demais, Pedrão. Um grande abraço aí. Falou! Falou!